Bom, boa noite a todos. Estamos novamente aqui juntos, aqui dando seguimento ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje, no capítulo 10, né, Palavra e Responsabilidade. Hoje nós estamos encerrando a primeira metade do livro. Né? O livro tem 20 capítulos, nós aqui hoje chegamos à metade do estudo desse livro. Então, como de costume, a gente vai fazer uma leitura aqui breve do capítulo e depois, posteriormente, vamos colocar alguns slides aqui para a gente também continuar refletindo sobre o tema da noite de hoje. Né? Então, palavra e responsabilidade. Linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E, para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados, a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições, adequadas para comunicar a postura, acomodar a prole e alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. Então, aqui começa a falar, basicamente, da necessidade de comunicação, de interação entre os seres, né? Que é um princípio, vamos dizer, primordial para a evolução. Né? A gente não vive isolado. Né? Então, para a gente conseguir realizar esse processo evolutivo, é extremamente necessário a interação entre todas as criaturas, né? Desde dos animais, né? até o homem. Então, aqui ele coloca aqui os princípios aqui, evolutivos aqui, da comunicação entre os animais, cada qual, né, com a sua característica própria. Né? Intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores espirituais, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assimilar novo ciclo de progresso. Aqui, ele está fazendo aqui novamente chamando a atenção da intervenção desses instrutores espirituais no próprio desenvolvimento do aparelho fonatório, né, para a comunicação entre os homens. Né? Mais uma vez, aqui ele coloca, como a gente tem repetidamente falado, a intervenção desses seres superiores, né, desses condutores espirituais, no nosso processo, ajudando no nosso processo evolutivo. A laringe situada acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado no esqueleto cartilaginoso, urdido de fibras e ligamentos, como uma seleta de pequenos músculos, sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios, no serviço de plástica. Delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros
quanto possível a produção fisiológica da voz, né? Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina a trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e dissensão, elevando-se na inspiração e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Então, a intervenção desses co-criadores superiores, né, na própria modelação do nosso aparelho vocal. Mecanismo da palavra. Com extremo carinho, de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou afastamento entre si. Depois, mais para frente, nos slides, desculpe, a gente vai ver aí um pouquinho da anatomia do aparelho fonador, né? Cada um possui na base uma apófise, a interna, vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra que é externa, muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior, ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem é essa que, por baixo, se une ao anel da cricoide e, por cima, com o osso hioide, através das membranas e ligamentos, na qual fornece apoio para a implantação da laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgane. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoide, assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão, a eficiência, a abóboda de precioso condicionamento, onde pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Então, a gente vê que, basicamente, né, esses benfeitores espirituais aí fazem um trabalho quase de modelagem ali, né, como se fosse um artista modelando no barro, na coisa, todo esse sistema que vai possibilitar a comunicação vocal, né? Aí, até agora aqui, ele começa a falar um pouquinho sobre a evolução da comunicação, né, nos animais, desde os sons dos grunhidos até a palavra articulada, né, o surgimento da linguagem, e, posteriormente, até a comunicação telepática, né? Vai chegar... os espíritos mesmos se comunicam através da telepatia, né? Então, essa comunicação, você vê que ela vai sofrendo um processo evolutivo, né? Desde o mais básico, dos sons, dos grunhidos, né? Evoluindo na natureza, desde o plano animal, né? Até o plano hominal, com o desenvolvimento da palavra articulada, da linguagem articulada, né? E até a comunicação telepática, né? Onde as inteligências mais superiores se comunicam através dela. Linguagem convencional.
Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como um fole, e fazendo ressoar o som na laringe e na boca, que exprime também cavidades supraglóticas, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e a primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Está falando aqui que a linguagem falada ela não se resume simplesmente ao aparelho fonatório, ela depende de até outros músculos intercostais, o diafragma, que vão funcionar como se fosse um fole através desse aparelho fonatório que a gente possui, para que seja possível a articulação dos sons e das palavras. A esse modo natural de exprimir-se, por gestos e atitudes silenciosas em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-eletromagnéticas, de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recorrer, por intermédio de sinalética especial na escala dos sons, à experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprender a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior entre as perspectivas da cultura da vida que lhe responde às indagações. Aqui é interessante, né? Ele fala que derrama suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor em descargas fluido-eletromagnéticas, ou seja, a palavra ela vem acompanhada junto de uma energia, né? A palavra tem força, não só o som que ela produz, mas da energia que ela vem impregnada, né? É o que ele está destacando aqui. Isso é bastante interessante, né, para a gente destacar, né? Então, satisfação vem acumulada de afetividade ou satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-eletromagnéticas, né? Então, a palavra ela tem poder, né? Em que se agrisolam manifestações mais íntimas. Habilitando, aí ele já seguiu e falou. Mas isso é uma parte bem interessante da gente destacar, né? A palavra ela vem sempre acompanhada de uma carga energética junto com ela. Remete até ao título do livro, do capítulo, né, Newton? Palavra e responsabilidade. Exatamente. Exatamente, que quando a gente emite essa palavra, ela vem acompanhada de uma energia que a gente está emitindo junto. Pode ser uma energia positiva ou negativa, como ele salienta ali, né? Pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então, paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Ou seja, o desenvolvimento da linguagem, da palavra, está relacionado à própria exteriorização e desenvolvimento do próprio pensamento, né? E conforme as criaturas vão pensando e vão interagindo, elas vão enriquecendo esse pensamento, vão desenvolvendo esse pensamento, né? A própria filosofia parte disso, né? De pensar e de interagir com as demais criaturas e de trocar ideias, né? Trocar impressões, trocar essa troca, como a gente estava falando no começo, ela é essencial entre as criaturas para o nosso próprio processo evolutivo, né? Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão,
e convida o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada, pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpago ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Aqui está falando do pensamento contínuo, né? O pensamento contínuo é o que nos diferencia dos nossos irmãos inferiores, aí, dos animais, né? O animal ele não tem um pensamento contínuo, ele tem fragmentos de pensamento. Né? O que caracteriza o desenvolvimento da criatura humana é a capacidade de pensamento contínuo. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória, ante os problemas da própria vida. Né? Então, o pensamento contínuo foi o primeiro passo para conseguirmos chegar à reflexão, à reflexão sobre os nossos próprios problemas da vida cotidiana, né? Desde os nossos primórdios, né? Passando a exteriorizar-se inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas, durante o sono comum, para receber, em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Né? Então, aqui, como a gente falou, a importância da palavra no desenvolvimento do pensamento contínuo, né, que nos separa dos nossos irmãos inferiores aí, dos animais. Luta evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas, né? Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso. Refugia-se no amor egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Então, através do desenvolvimento do pensamento contínuo e das experiências vividas, né, tanto no plano físico como no plano espiritual, junto dos benfeitores espirituais, o indivíduo vai adquirindo experiências que são necessárias para o processo de desenvolvimento, tanto do ponto de vista mental, intelectual, como do ponto de vista moral. Né? Observa-se tocado por entranha metamorfose, vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, ali tutelarem o desenvolvimento, para que se afirmem as diretrizes próprias, sendo-se sozinho esmagado pelo grande universo. Ou seja, com o desenvolvimento do pensamento contínuo, a gente começa a ter o livre-arbítrio. Né? O início, a gente começa a fazer as nossas escolhas. Né? Então, é um processo que, como ele diz aqui, a gente começa a se libertar dessa infância total aí, que é guiada pelos benfeitores somente, para a gente começar a ter a capacidade de pensar
de raciocinar, de se comunicar e de escolher, né? Então, a gente começa a fazer as nossas escolhas, as quais a gente vai colher o fruto dessas escolhas, né? A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio, né? Então, começa a ter o início do sentido de moral. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar os mecanismos com quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Ou seja, ele começa a não ser escravo só dos seus instintos. Ele já tem capacidade de refletir a respeito das coisas, deixando de ser só um escravo dos instintos primitivos, né? Posso falar? Pode. Esse último texto que o senhor leu é espetacular, porque há 4 semanas atrás, numa palestra sobre família que eu tive a oportunidade de fazer lá na casa, esse trecho final, em que ele olha para Prole, primeiro porque ele vê aquilo que o Jung fala por nós, quando ele diz que a trajetória do Sol criou uma ideia muito superior ao homem que vivia na Terra. Então, ele começa a descobrir que há algo um pouco superior a ele. E aí, no fim das contas, nesse capítulo, ainda, nesse trecho ainda, nesse parágrafo, quando ele fala de que esse homem começa a ver a prole. E ali começa a segunda palavra que está no título do capítulo. Ele começa a desenvolver também responsabilidade. Não só a responsabilidade, digamos assim, vibratória, que já foi citada por você um pouco antes, mas também a responsabilidade daquele corpo físico perante a sua cocriação ante Deus. Muito legal, né? Exatamente, é muito, muito bacana mesmo isso. Bem colocado. Nascimento da responsabilidade, né, como você estava falando. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro, e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias das artes. Eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquisições, enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar na evolução de natureza moral, perdida na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas e se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em reconhecimento íntimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Então, é que nem o Ivan comentou agora, através da própria natureza, né, da família, ele começa a ter noções de algo superior, né, através da perda dos entes queridos, de uma continuidade da vida, né, através vamos dizer, dos entes da natureza, o sol, a ideia de algo superior que está acima dele próprio, né? Como o Ivan acabou de comentar agora, de forma bem correta aí, né? Então, aqui ele termina esse capítulo
E aqui tem alguns slidezinhos aqui para a gente comentar um pouquinho a respeito dos itens do capítulo, né? Que a gente tratou aqui, mecanismo, linguagem. Então, a linguagem animal, né? Tendo o cérebro atingido um certo grau de aperfeiçoamento, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com semelhantes. Assim, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência, como a gente tinha visto. Então, a linguagem animal, né? Ele vai falando aqui no início fonema, mímica, sons, grunhidos, né? O silvo dos répteis, o quachá dos batráquios, o gorjeio das aves, né? O mimetismo dos insetos, né? O fonema, né? A unidade mínima distintiva no sistema sonoro de uma língua, né? Ou a linguagem dos gestos, através da mímica, né? Então, aqui, os animais, os répteis, os batráquios, cada um com as suas características próprias de uma forma de comunicação. Então, a linguagem animal, evoluindo a consciência fragmentária, investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo uiva pelo companheiro na sombra noturna. O gato mia encolerizado. O cavalo relincha, né, expressando alegria e contrariedade, né? Então, a expressão dos sons que os animais vão fazendo para tentar expressar aquilo que naquele momento estão vivendo, né? E aqui ele coloca o cão, né? O cão é quase realmente humano, né? Ele tem a capacidade de demonstrar uma série até de sentimentos em relação às coisas e a nós mesmos, né? Então, aqui ele fala sobre intervenções espirituais. Atingindo, então, os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem, infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar um novo ciclo de progresso. É aquilo que a gente falou, né, dos benfeitores espirituais, aí fazendo quase o trabalho de um artista, né, que modela ali no próprio barro, né, as estruturas necessárias aí no nosso corpo espiritual e físico para desenvolvimento desse processo, desses aparelhos fonatórios, né? Então, aqui um pouquinho de anatomia aqui que a gente viu ali falar uma série de estruturas, né? Então, depois quem tiver mais paciência um pouquinho pode dar uma pausa aqui no slide. E aqui vai ver aqui várias daquelas estruturas aqui que foram mencionadas no capítulo, né? Que fica mais fácil da gente conseguir entender um pouquinho a respeito de cada um delas, né? Então, a voz como instrumento musical, né? Que ela é usada, a laringe salienta-se do corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais, né? De quanta beleza, quanta energia que vem, às vezes, junto de uma música, né? Como, às vezes, uma música sozinha, ela muda até o ânimo da gente. Às vezes, a gente está num estado de espírito e ouve um cantor, ouve uma bela, uma bela música interpretada pela voz humana, ou por um coro de vozes, né? E aquela energia que vem junto com aquele som, que é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Do impulso eletromagnético que a gente emite, a nossa mente emite junto com o som, com a palavra que a gente está pronunciando, que a gente está emitindo, né? Então, isso é bem interessante, né? Então, aqui a voz humana como instrumento musical. Aqui o coro Mormon, aqui de Salt Lake City, nos Estados Unidos, né? Às vezes a gente está num estado de espírito, às vezes indiferente, e ouve uma música dessa e muda completamente. Às vezes se emociona, até vem as lágrimas, né? Só de ouvir esse som que vem acompanhado dessa energia, né? A linguagem convencional em descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva. Aqui ele está reafirmando novamente aquilo que a gente acabou de falar. Superpõe a criatura humana os valores do verbo articulado com que acrisola as manifestações mais íntimas, né? Então, a palavra, a gente reforçando novamente, ela vem sempre acompanhada de uma descarga energética junto, né?
Então, aqui, a área do cérebro, que é responsável pela linguagem falada, né, chamada de área de Broca, né, que é essa região aqui do cérebro, né, que é responsável por essa área. Às vezes a pessoa pode ter um acidente vascular cerebral que compromete essa área do cérebro, aqui a área de Broca, e a pessoa às vezes fica afásica ou disfásica, não consegue falar, né? Então, essa é a região responsável aí no cérebro pela palavra. Aí que ele começa a falar sobre o pensamento contínuo, né? A energia mental do homem primitivo desenvolve-se intensivamente com o uso incessante e fácil da palavra, pois adquire a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que se dilata no mundo tribal, formando um oceano de energia sutil, que facilita as interações das consciências encarnadas e desencarnadas, né? Então, de acordo com o que a gente está falando, né, a gente está pensando e a gente está vibrando. E de acordo com o que a gente está pensando, de acordo com o que a gente está falando e de acordo com o que a gente está vibrando, a gente está fazendo conexões com outras inteligências que estão vibrando e pensando nessa mesma sintonia. Então, essa é a importância da palavra, que a palavra não é algo que sai da boca e não tem nenhuma consequência. Para ela ser emitida, ela vem antes de um pensamento. E esse pensamento vem carregado de uma energia e de uma vibração. E essa vibração vai nos conectar a outras inteligências que estão vibrando nessa mesma frequência, né? Então, a gente faz uma conexão, né, de acordo com o que a gente fala. E de acordo com, obviamente, com o que a gente pensa, com o que a gente fala e com a gente que com a gente está sentindo, né? Então é uma coisa bem complexa, né? Então a gente acha que palavra a gente sai e fala uma palavra, isso não tem nenhuma consequência, né? Pensamento contínuo, valendo-se dessa permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito ao justo despertamento na responsabilidade e na condução da própria jornada, né? Então, aqui, a palavra tem o intercâmbio e a compreensão progressiva, né? Essa sintonia que a gente estava falando. Fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Aqui, falando a respeito daquela interação, né, que a gente faz com o plano espiritual, né, quando a gente se desdobra, principalmente durante o sono, né? A visita dos benfeitores espirituais. Esse desligamento temporário permite ao homem receber, em atitude passiva, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Então, às vezes, depois de um sono, né? Às vezes a gente está com alguma dúvida, algum dilema, alguma coisa, e a gente, às vezes, acorda no dia seguinte com uma sensação assim, melhor, de bem-estar, às vezes, uma ideia, né? Isso foi, normalmente, frequentemente, devido a essas interações que a gente tem com o plano espiritual durante esse período de desdobramento, né? Então, a linguagem, né, foi a grande virada, né, do desenvolvimento humano, né? Mesmo contando com o bipedismo e a habilidade manual, o progresso ainda era lento. O Homo sapiens surgiu aproximadamente 200 mil anos atrás, né? Há 45 mil anos, o surgimento da linguagem, né? Evidentemente, esse foi um ponto de inflexão da história, né? Então, é uma grande mudança, como ocorreram várias outras, né, no nosso processo evolutivo aqui. Aqui fala a respeito da ideia da moral da vida, né, que está comentado no livro. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas para caminhar sobre as diretrizes próprias. Ou seja, a gente começou a sair um pouquinho daquela infância mais tenra espiritual, desenvolvemos o nosso livre-arbítrio e a capacidade de escolha, né, de tomarmos as nossas decisões e sermos responsáveis por elas, né? A vida, às vezes eu falo assim, é uma coisa simples, né? Cada instante a gente está fazendo uma escolha, né? Nas coisas mais simples da vida, a cada momento nós estamos fazendo uma escolha.
A cada escolha que a gente faz é uma semente que a gente está lançando, né? Cada coisa, a gente acha que são só nas grandes coisas da vida que a gente... Não, mas cada coisa que a gente faz, cada escolha que a gente faz no dia a dia, a gente está lançando uma sementinha que necessariamente a gente vai ter que colher mais para frente, né? Então, basicamente, a vida é assim, é escolher e colher, escolher e colher, né? O nascimento da responsabilidade, né? Como o Ivan estava comentando, né? A ideia de Deus, né? O prenúncio de uma religião, a indagação, né? Que vai levar ao surgimento da filosofia, a experimentação, que vai levar ao surgimento da ciência, né? A solidariedade, ao desenvolvimento do amor, o conforto e beleza, né? No surgimento das indústrias e das artes. São pensamentos nebulosos que inflamaram o sentimento. O princípio da responsabilidade foi então que se, reconhecendo o íntimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido, né? Então, aqui a cura do paralítico de Betesda, né? O princípio da responsabilidade. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Né? O reencontro no templo. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, né? Que está no Evangelho de João. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco, né? A gente não pode nunca culpar ninguém, nós somos frutos do que nós mesmos plantamos, né? Nós somos frutos das nossas próprias escolhas, né? Então, aí termino aqui com essa passagem aqui do Evangelho de João, né? Mais uma vez, é um capítulo aqui bem rico, né? Um monte de informação, um monte de coisas aqui que a gente pode ir extraindo, né? E se a gente ler 10 vezes o capítulo aqui, esses capítulos, cada vez a gente vai extrair uma coisa nova que a gente não conseguiu ver na passagem anterior, né? Então, assim, dificilmente a gente tem a capacidade de absorver tudo ali que está, apesar de serem poucas folhas, né? Que a gente leu aqui, ver a quantidade de informação que é passado através disso. E se a gente ler 10 vezes esse capítulo, estudar 10 vezes, a gente vai cada vez chegar a conclusões um pouquinho a mais do que a gente chegou na vez anterior, né? Então, assim, é um tratado mesmo, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa aí, fazer mais alguma colocação, observação? Boa noite. Boa noite. Boa noite, André. boa noite. Bem interessante, Newton. Quando a gente está vendo... Eu estava analisando aí, é uma obra que não deixa dúvida, né, da mediunidade de Chico, né? Porque como é que Chico ia descrever tão bem o sistema fonador, né, com todos os órgãos, todos os ligamentos? Eu fico olhando assim, eu falo assim, a pessoa que não acredita, quando lê isso aí, tem que acreditar, né? Uma pessoa que, né, era bem, não tinha nem, né, nem todo estudo, nem curso superior, saber disso aí, né? É bem interessante. E a evolução, né? Como que se dá a evolução? Né? Vem desde o batráquio lá do mais primitivo até chegar. É bem explicado, não tem como a gente não entender, né? Sim. Você falou, ele mal tinha aí o ensino básico, né? Fazer uma descrição aí de toda essa anatomia aí, e todo esse conhecimento todo embutido aí, não é só isso, né? Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Comentar mais algum detalhe aí? Esse capítulo aí é interessante porque o Mário Mazei, lá de Ubatuba, ele brevemente estará lançando um livro
que é sobre a eutanásia em animais, trazendo para a gente uma reflexão muito grande. E ele traz nessa obra a união da ciência com a espiritualidade, porque ele traz os conceitos da espiritualidade, do espiritismo, e traz também o avanço da ciência em relação ao estudo dos animais, né? Inclusive a questão dos animais mais domesticados. E é interessante porque é uma reflexão muito válida, a obra é muito interessante, que foi um espírito que contactou com ele, que foi um veterinário de outro país, já desencarnado, né, foi um espírito, e que tinha se suicidado, e que tinha feito milhares de eutanásia em animais. E é um assunto realmente bastante complexo, né? Muito pertinente, na minha opinião. Uma obra que vai ser muito legal, a obra, eu estou até lendo essa obra antecipadamente, que eu vou estar fazendo o prefácio para ele. E nesse capítulo da obra de André Luiz, fala que o animal tem princípio inteligente. Que a consciência é fragmentada, mas tem consciência, né? Deixa muito claro que no nosso processo evolutivo, né, na nossa história, nós passamos um longo período no mundo animal. Coloca, inclusive, que o cão é praticamente quase um homem, né? E se você pegar as outras obras, né, da própria codificação do Livro dos Espíritos, né, e outras obras mais complementares, falam exatamente sobre isso também. Não tem nada aí contraditório. Está tudo dentro, né? O Espiritismo não tem nada contraditório. A gente que cria contradição, mas o Espiritismo não tem nada contraditório. E eu acho muito interessante isso, porque, né, o Espiritismo nos alerta sobre a responsabilidade que nós temos com os animais, como irmãos, como fossem irmãos nossos menores. Na verdade, somos nós ontem, né? Isso está muito claro, né? Dentro das interpretações, dentro do que nos foi trazido. E que nós temos uma responsabilidade de tutelá-los, né? Então, eu estou falando isso porque, lendo esse capítulo, me fez lembrar essa obra que vai ser lançada, muito pertinente, e é uma reflexão muito boa sobre essa questão de nós temos mais responsabilidade com os animais, e mostra que o próprio animal, o próprio cão, por exemplo, que o André Luiz coloca aí como muito próximo do homem, se você pegar o cão selvagem e o cão domesticado, você já vê o processo evolutivo, né? E eu tenho experiências até pessoais com isso, né? Quando você consegue cuidar bem do animal, tratá-lo com amor, você observa que ele pequenininho, quando ele já está próximo, né, de morrer, porque ele tem uma vida bem mais curta do que a gente, você observa a evolução dele. É impressionante isso. E ele evolui. Interessante isso também. A gente observa nitidamente isso. Dentro de casa com animal, não sei quem tem aí experiência com animal em casa, eu tenho, e eu noto o seguinte: à medida que eles envelhecem nesse corpo físico atual, desde que você cuide bem deles, dê atenção e amor, eles vão progressivamente dominando os seus instintos. Eles vão deixando os instintos selvagens para trás e vão começando a ficar parecidos conosco. Muito interessante isso, né? Então, esse assunto, por exemplo, da eutanásia dos animais, é muito pertinente. Eu acho que faz parte do nosso processo evolutivo moral, que nós precisamos ter mais respeito com os animais. Eu acho que é uma obra que vem no momento certo, em que a gente está começando a compreender melhor as coisas com essas obras complementares, principalmente essas obras aí trazidas pelo espírito André Luiz, né? Que hoje a gente consegue começar a assimilar. Hoje,
né? Porque a ciência também está indo neste mesmo sentido. Muito legal. O livro trata disso o tempo todo, né? Ele fala dessa evolução, desse processo evolutivo, desde o mineral até o vegetal, o animal, o hominal e o angelical, né? Esse princípio inteligente que a gente vai estagiando em todas essas... E realmente os nossos animais, a gente tem responsabilidade também com eles, né? Esse tema é um tema bem interessante. Quem trata muito desse tema é a doutora Irene, né? Ela é médica veterinária, né? Então ela tem um conhecimento até bastante interessante. De repente a gente posso até ver se eu consigo falar com ela, da gente fazer de repente um Homem Convida aí, como a gente fez aí, a respeito disso aí que você está, desse tema aí que o André colocou, né? Acho que ela é uma pessoa bem interessante para tratar E desse você assunto. sabe que em outras obras, até de André Luiz mesmo, fala sobre os animais num nível bem elevado de evolução, animal ainda, no plano espiritual, como verdadeiros trabalhadores, né, em conjunto com o espírito humano. E até em outros planetas, né? Mais adiantados, Em os outros mundos, animais, né? eles Outros são mais mundos. adiantados do que Exatamente, em exatamente. mundos Com mais adiantados. tarefas substituindo a gente em tarefas, inclusive. Entendeu? Então você vê, né? O nível, o grau, né? E com certeza você vai ter nesses mundos, nesses planos, animais até com um processo mais até avançado do que muitos de nós em situações ainda muito primitivas, né? Quando a gente pega ainda, você vê como que é o processo evolutivo do ser humano, né? Que muitas vezes se deixa tomar completamente pelos instintos primitivos, e instintos primitivos muito selvagens, né? E que às vezes a gente vê até animal dando lição de moral na gente. Aqui no nosso mundo mesmo, se a gente comparar os animais pré-históricos com os animais que a gente tem hoje, a gente vê o nível de evolução que aconteceu, do ponto de vista até de embelezamento dos animais, né, dessas atitudes aí. Né, os animais na pré-história eram muito mais desprovidos de beleza, né? Do que os animais que a gente observa na Terra hoje. Então, no nosso próprio planeta, a gente já percebe esse processo evolutivo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Podemos encerrar, então? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento aí? Alguém quer? Se candidata? Não precisa brigar, não. Ninguém quer se candidatar? Então, quem foi o último a chegar hoje? Nem vi. Quem foi? Foi o Flávio? Não, Não né, Flávio? sei, eu só sei que quem mais falta deveria fazer a prece. Quem mais fala? Eu não, eu estou aqui sempre, O só Flávio chego está aí, atrasado. o Flávio está aí. Semana passada eu fiz a prece, então hoje deve ser o Então, André Lília, que não quer faz fazer a tempo. prece, Lília? Ô, Lilian. Tá. Deixa eu... Oi, posso fazer, com certeza, posso Então, faz a sim. prece aí de encerramento. É um prazer. Certo. Então, vamos lá, vamos nos concentrando, nos conectando. Senhor Pai, agradecemos a oportunidade de partilharmos a nossa vida espiritual nesse grupo de estudos. Agradecemos as falanges de espíritos de luz do Dr. Bezerra de Menezes, pelas forças espirituais que nos guiam, que nos mostram o caminho da assistencialidade e do amor ao próximo. Que cada vez mais tenhamos apurados o nosso senso de responsabilidade frente aos nossos processos evolutivos e diante da espiritualidade superior.
que ao sairmos dessa reunião, estejamos mais fortalecidos em nossa fé e em nossos valores espirituais. Em nome dos guias espirituais desse grupo e dos coordenadores dessa reunião, pedimos nesse momento a permissão para interrompê-la. Que assim seja. Que assim seja. Então, na próxima semana a gente dá seguimento, né, com o capítulo 11, Existência da Alma, né? Então, a gente já está chegando aqui, já passamos da metade do livro, né? Estamos aí, na próxima semana, a gente dá seguimento com o capítulo 11, Existência da Alma. Então, desejando aí uma boa noite a todos. A gente vai interrompendo aqui a nossa reunião da noite. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.